Fala, galera! E aí, pimpolinhos? Meninos, seguinte, ó, na aula passada, sexta-feira, eu fiz algumas postagens, tá? De alguns vídeos que falavam sobre teoria de prismas, de dióptros planos, refração e lâmina de faces paralelas. Tudo foi postado na sexta. E agora eu estou postando esse vídeo que é para vocês assistirem, mas antes da resolução do exercício é para você dar um pause e tentar fazer sozinho, beleza? Então vamos lá, ó. Esse primeiro exercício é de prismas. Em um prisma de abertura, ele deu o ângulo de abertura. O Bortoli, não lembro o que é o ângulo de abertura. Vai lá e assiste o vídeo de novo. O ângulo de abertura é esse aqui, ó, desenhado aqui no prisma. Ele tem índice de refração igual a raiz de 2. O índice de refração do prisma é raiz de 2. Incide sobre ele um raio de luz monocromático. Tá vendo esse raio de luz aqui, ó? Esse raio de luz é de uma cor só, monocromático. Forma um ângulo de 45 graus com a normal. Quando esse raio de luz aqui ingressa no prisma, ele sofre o fenômeno da refração. Então eu preciso saber os índices de refração do meio que ele vem para o meio que ele vai. O meio que ele vai é o índice de refração do prisma, tá? Ele incide com um ângulo de 45 graus. E o índice de refração do meio que ele vem é 1, que é o índice de refração do ar. Maravilha, então vamos lá. Ele quer que nós calculemos o ângulo de refração R1 na face 1, o ângulo de incidência R2 na face 2, o ângulo I2 na face 2 e o desvio angular total. Beleza? Bora lá então, meninos. Este é o prisma. Quando ele ingressa, o raio de luz ingressa, ele sofre um desvio, né? Então ele sai com esse ângulo R1. Vamos descobrir o valor desse R1. Para tanto, a gente aplica a lei de Snell. Então ele vem do ar com ângulo de 45 graus, entra no prisma com ângulo R1 que ele quer saber. Vamos substituir o índice de refração do ar, vale 1, o ângulo de incidência é 45, o índice de refração do prisma é raiz de 2 vezes o seno de R1. Aí você vai lá e faz a tabelinha do seno, né? Seno, cosseno, tangente, 1, 2, 3, 3, 2, 1, seno de 45, raiz de 2 por 2. Aí eu tenho um raiz de 2 de um lado e outro do outro. O que eu posso fazer? Cancelar. Então vai lá e cancela. Cancelou o raiz de 2 com raiz de 2. Do lado esquerdo sobrou meio e do lado direito sobrou o seno de R1. Eu só inverti. Aí você vai de novo na tabelinha. Meninos, seno de quem é meio? A tabelinha vai te falar, seno de 30. Quer dizer, então, que esse ângulo que entra com ângulo de 45 graus, esse raio de luz que entra com ângulo de 45 graus, sai com ângulo de 30. Agora ele pede no item B para nós descobrirmos o valor do R2. Ô Bortoli, como é que eu descubro o R2? Pela formulinha do ângulo de abertura. O ângulo de abertura é a soma do R1 com o R2. O ângulo de abertura foi dado, é 75 graus. O R1 é 30. Então é só resolver essa expressão. Passo 30 para lá, o R2 é igual a 45 graus. Esse é o item B. Agora ele pede para nós encontrarmos o valor do ângulo de emergência. O que é emergência? É o ângulo que sai. Esse raio de luz aqui, ele entrou no prisma. Agora, o que vai acontecer com ele? Ele vai sair com um ângulo que a gente chama de I2. Tá? I2 porque ele está na face 2 do prisma. O que a gente faz para encontrar, então, esse ângulo? A gente aplica, mais uma vez, a lei de Snell. Então, vamos lá. Só que lembre-se, meninos, ele está vindo do prisma para o ar. Então, primeiramente, é o índice de refração do meio que vem, prisma, vezes o ângulo que ele incide, é o R2. Isso tem que ser igual ao ângulo, o índice de refração do meio que ele vai voltar para o ar, vezes o seno do ângulo que ele sai, que é o I2.
Bora substituir tudo isso aí. O índice de refração do prisma é raiz de 2, o ângulo que ele entra é 45, a gente encontrou aqui no item B. O índice de refração do ar é 1 e o seno de I2. Seno de 45, quanto que é seno de 45? Raiz de 2 por 2. Galera, quanto que é a raiz de 2 vezes raiz de 2? Não é para cancelar. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. E raiz de 4 é 2. Então vai dar 2 aqui. Aí esse 2 cancela com esse 2 de baixo, que vai dar 1. Então o seno de 2 vai valer 1. O seno de 2 vai valer 1. E seno de quem é 1? 90. Portanto, ele sairá com um ângulo de 90 graus em relação à normal. Ele não vai sair aqui nessa região aqui vermelha, ele vai sair encostado no prisma, tá bom? Beleza. E por fim, ele quer que nós calculemos o desvio. Qual que é o desvio? Esse raio de luz ele veio aqui, ó, com esse ângulo de 45 graus. Ele deveria ter continuado em linha reta, não deveria? Mas ele sofreu um desvio, ele foi desviado para baixo, ó, para baixo. Tem um ângulo aqui de desvio. Quanto vale esse ângulo? A gente chama esse ângulo de desvio de desão. E como é que encontra esse ângulo de desvio? É só somar o I1 com o I2 menos o ângulo de abertura. Vamos lá, o I1 é 45, o I2 a gente acabou de encontrar é 90 graus menos 45. Fazendo essa continha, 60 graus. Né? A resposta do item B, ele sofreu um desvio de 60 graus. Ele deveria continuar aqui nesta linha, mas ele foi desviado para baixo em 60 graus. Beleza, galera? Primeiro exercício, então, de prismas. Segundo exercício, tá? É um exercício extra, não são exercícios da apostila, é sobre refração. Então, vamos lá, eu quero que você dê um pause, leia o exercício e tenta marcar a alternativa certa. Depois você continua ouvindo. Quando um raio de luz vindo do Sol atinge a Terra, muda sua trajetória inicial. Por isso, vemos o Sol antes mesmo dele ter, de fato, elevado-se acima do horizonte. Ou seja, podemos considerar que o Sol aparente e não o real aparece para nós. Então, imagina que você está aqui, ó, na superfície do planeta Terra. Aí você olha através da atmosfera, os raios de luz não se propagam em linha reta, né? Digamos assim, quando há uma separação de duas superfícies, há o desvio. Então, o raio de luz do Sol ele veio, né, obviamente em linha reta, mas quando ele adentrou a atmosfera, ele sofreu um desvio. E a gente consegue ver o Sol que, teoricamente, encontra-se abaixo da linha do horizonte. Qual é o fenômeno que permite que a gente, enfim, perceba isso? O fenômeno da refração da luz. O que é a refração da luz? É quando um raio de luz ele atravessa um meio para outro, sofrendo alteração na sua trajetória, né? Alteração na sua velocidade, ele está vindo do espaço sideral para a atmosfera terrestre. Então, são dois meios diferentes. Beleza? Então, vamos lá. Mais uma questão, galera. Eu já fiz o desenho aqui para vocês e a ideia é essa, ó. Existe um avião, esse avião sobrevoa um lago, então tem um lago aqui, é um lago, a 1.200 metros de altura, tá? Então a altura real do avião é 1.200. Ele pergunta qual é a altura aparente que um mergulhador enxergaria esse avião se ele olhasse para cima enquanto efetuasse um mergulho. Meninos, ele deu o índice de refração do ar e o índice de refração da água. Lembram-se da formulinha? A formulinha está aqui, eu coloquei para vocês, é essa daqui, ó. A formulinha fala que... O que é o P e o P'? O P é a profundidade real, ou digamos assim, né? Como trata-se de um avião, o P é a altura real do avião. E o P'? O P' é a aparente. Quando o mergulhador olha para cima, o avião está mais abaixo, mas ele enxerga o avião mais acima. Beleza? Então vamos substituir aqui nessa formulinha. P' é o que ele quer saber, né? O P
é a altura do avião, que é 1.200. Então, vamos substituir aqui o P por 1.200. E o N da água e o N do ar é 1,4. Multiplica em cruzes. A gente tem que P, faltou um linha aí, né? Esqueci do linha aqui, galera. Deixa eu corrigir. É P' que a gente está calculando. Que o P' é 1.200 vezes 4 sobre 3. Quer dizer, então, que o P' é 1.600 metros. O avião está a 1.200, mas a pessoa que está mergulhando enxerga o avião a 1.600 metros. É uma imagem não real, né? Uma imagem aparente. Beleza, galera? Então tá aí um exercício de dióptro plano, tá? Referente à nossa última aula. E por fim, a gente viu também lâminas de faces aqui não é com X, faces paralelas. Então é isso, ó, eu coloquei aqui o desenho, ele fala que um raio de luz, dá um pause aí e tenta fazer. Ele fala que um raio de luz atravessa uma lâmina de vidro de faces paralelas imersa no ar, sendo parcialmente refletido nas duas faces. Então olha só o que acontece. Acompanhe o raio roxo. Esse raio roxo ele vem. O que acontece quando ele vem do ar para a lâmina? Ele sofre refração. Ele deveria ter continuado na linha do pontilhado azul, mas ele está continuando aqui, ó, nessa linha amarela que eu fiz. Quando ele passa agora dessa face, né, desse prisma, desse vidro, de volta para o ar, ele sofre mais uma vez desvio. Galera, ele foi desviado para baixo, né? Então tem até uma fórmula para calcular esse desvio. Mas não é o que ele quer que a gente considere os ângulos indicados no esquema e calcule o ângulo θ, usando, obviamente, as outras letras. Então vamos lá, primeira coisa. Esse ângulo θ não é igual a esse ângulo θ? Por que, Bortoli? Porque esses dois raios de luz aqui, ó, quando eles saem do prisma, eles são paralelos. Então, duas retas paralelas cortadas por uma transversal, esse ângulo e esse ângulo são correspondentes. Agora, eu posso olhar para esse ângulo vermelhinho aqui em cima, ele também tem o valor de θ. Como você sabe, Bortoli? Porque, novamente, eu sei que essa reta de cima é paralela a essa reta de baixo, cortada por essa transversal azul pontilhada, então o ângulo de baixo é correspondente do de cima. Olhando para esse ângulo azulzinho, que é o alfa. O alfa, galera, é oposto pelo vértice desse ângulo aqui embaixo. É OPV, ângulos opostos pelo vértice. Então eu apaguei o ângulo que estava aqui, coloquei ele, chamei ele de alfa. E quanto que vale o azul mais o vermelho? Quanto que vale alfa mais beta aqui? Não é 90 graus? Lembrando que a normal é sempre perpendicular. Então alfa mais θ é 90. Pega o θ, deixa ele sozinho aqui, que ele quer que encontre o θ. Deixa o θ sozinho, o alfa passa para lá, subtraindo. Então, o θ é 90 menos alfa, que nos leva à alternativa E. Beleza? Maravilha, então, meninos.